Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. E nós tivemos aqui na nossa última celebração de 25, um tempo muito especial de adoração, de louvor, de consagração, intercessão e, claro, de muita comunhão, muita comunhão. Nós, inclusive, fomos surpreendidos com uma superlotação desse auditório aqui no dia 31, um presente do Papai do Céu para com o nosso coração, para com aquilo que Ele tem realizado entre nós. E saímos daqui gratos, mas, sobretudo, felizes por aquilo que Deus tem realizado entre nós. Mas eu sei que, junto com esses sorrisos, vêm alguns compromissos que a gente assume, de forma pessoal, de forma conjugal, de forma familiar. São os nossos votos, são os nossos planejamentos. É uma época do ano em que parece que paira sobre o coração da humanidade um sentimento um pouco maior de solidariedade, de carinho. As pessoas parece que ficam um pouquinho mais educadas, um pouquinho mais solistas. Todo mundo olha com um sorriso em direção ao outro, deseja um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Isso é extraordinário. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de aumentar um pouquinho uma lupa e enxergar o que, vez por outra, paira por detrás desses sorrisos, desses movimentos de virada, a gente, talvez, com muita honestidade, traria à tona uma ou algumas perguntas que ecoam naturalmente nesse tempo de transição. Talvez uma dessas perguntas é a que eu vou colocar agora e que represente a pergunta de algum ou de alguns corações aqui nessa manhã. Em que minha vida se sustentará no ano de 2026? Qual chão será resistente o suficiente quando as coisas, algumas áreas, algumas circunstâncias da minha vida sacudirem durante o ano de 2026? Qual verdade vai sustentar a minha alma quando o meu coração acelerar? Quando a minha mente não conseguir encontrar descanso? Porque essas perguntas trazem à tona aquilo que nos alcança a partir da nossa natureza, da nossa condição humana, frágil, pequena. E o que essas perguntas trazem não tem a ver com planejamento, com sonho, com competência. O que essas perguntas trazem à tona tem a ver com fundamento. E talvez um ato sincero e honesto da nossa parte, nesse início de ano, seja confessar para nós mesmos que, às vezes, o que nós precisamos para encarar um ano como esse novo ano que se abre diante de nós, seja algo que nos garanta solidez, firmeza, segurança, para além das nossas forças, para além das nossas competências, para além dos nossos recursos. Por isso que eu queria apresentar nesta manhã o tema que trabalharemos durante o ano de 2026. O tema é Enraizados e Edificados em Cristo. Enraizados e, ao mesmo tempo, edificados em Cristo. E eu não queria que esse tema se tornasse simplesmente uma frase bonita para o ano de 2026, mas que essa expressão se tornasse verdadeiramente a nossa bússola espiritual para o ano de 2026.
Porque nós estamos vivendo, e vocês sabem muito bem disso, uma transição. Não apenas uma transição de calendário, nós estamos vivenciando como igreja uma transição importante na nossa história enquanto comunidade de fé. Em mais alguns meses vamos para um novo local. E o que aprendemos no final de 2025 é que a casa é nova. É uma nova estação, é um novo tempo. Mas existe algo que não pode mudar. Tem que se manter. Isso tem a ver com a nossa visão, isso tem a ver com a nossa essência. Isso tem a ver com os nossos fundamentos. E para que consigamos viver este novo tempo de forma adequada, nós precisamos buscar o que esse tema nos propõe, nos desafia e ao mesmo tempo nos convoca a lembrar que o que nos sustenta de forma pessoal e o que nos sustenta como igreja é Cristo Jesus. Por isso que vamos derramar sobre a igreja este ano atos, ações concretas, movimentos de espiritualidade. Vamos fortalecer os nossos discipulados, os nossos encontros de mulheres, os nossos encontros de homens, as nossas celebrações, os nossos cultos. Vamos experimentar uma jornada de oração, de entrega, de jejum, abdicar daquilo que nos domina, daquilo que tenta tomar a nossa essência, nos sacrificar em termos de espiritualidade. Porque a transição que vamos experimentar de espaço, de endereço, pode ser simplesmente uma mudança geográfica, de sair do ponto A para o ponto B. Mas o que queremos é muito mais do que isso. O que nós desejamos nas mãos de Deus é que este novo tempo seja um tempo de maturação, de crescimento, de fortalecimento, de desenvolvimento, de solidificação das nossas responsabilidades, como cidadãos dos céus sobre a terra, nos nossos ofícios, nas nossas funções, mas sobretudo no nosso papel na igreja de Cristo Jesus. Porque o que nós acabamos de celebrar nesta manhã, a entrega sacrificial de Deus na pessoa de Cristo Jesus, tem um propósito, e esse propósito não se reduz a nós, aos nossos anseios, aos nossos desejos. Esse propósito tem a ver com o plano de Deus para a humanidade, mas tem a ver com o plano de Deus para o Brasil, com o plano de Deus para o Rio de Janeiro, com o plano de Deus para Petrópolis, com o plano de Deus para Itaipava, com o plano de Deus para a sua casa. Nós vamos aprender a olhar para o nosso campo de missão, como igreja. Nós não estamos aqui para ser só mais uma igreja, nós não estamos aqui para ser só mais uma placa, nós estamos aqui para ser um sinal do reino de Deus nesse local. Nós queremos que em 2026, a luz de Deus em nós possa dissipar cada vez mais ambientes de trevas. Nós queremos sim que em 2026, através do reino de Deus sinalizado nesta cidade, através de inúmeros cristãos, inúmeros servos de Deus, e com os quais nós nos somamos, possamos transformar essa cidade, possamos transformar esse distrito num lugar melhor. Submisso à vontade de Deus, ao querer de Deus. Por isso eu começo hoje o que nós propusemos no ano passado, todo primeiro domingo dos meses do ano de 2026, uma reflexão submissa a este tema, fundamentos, que está exatamente correlacionado com essa ideia da edificação, do enraizamento, para que nós possamos entender o que nos sustenta, de forma pessoal, a nossa história, de forma conjugal, familiar, mas eclesiástica, como comunidade de fé. E eu queria começar do início,
E por isso eu quero convidar você a ir comigo ao livro do Gênesis, lá no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Você conhece muito bem o conteúdo deste livro. O livro dos começos. O livro que conta o início de todas as coisas. Mas talvez haja algo nesse livro que você ainda não se atentou ou percebeu. Porque a Bíblia, ela não começa com você. A Bíblia não começa com os seus problemas. A Bíblia não começa com as suas faltas. A Bíblia não começa com os seus medos. A Bíblia começa com Deus. E isso faz toda a diferença. Saber que as Sagradas Escrituras iniciam uma jornada de história, de revelação na pessoa de Deus, cuja história e cuja revelação não ficou restrita, aprisionada nas páginas do livro sagrado, mas que transcenderam a história e alcançaram a nossa história, o nosso tempo. O que nos diz o verso 1 e o verso de número 2 do 1º capítulo do livro dos Gênesis? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a guardar no seu coração essas duas frases e carregar essas duas frases durante todo o ano de 2026. A primeira frase é: no princípio, Deus. No princípio, Deus. A segunda frase: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando o ano de 2026 apertar, quando a vida em 2026 balançar, quando em algum momento na sua jornada durante este novo ano, o medo tomar o seu coração, volte-se para essas duas frases: no princípio, Deus. E o Espírito de Deus, desse Deus, pairava. Isso não é um mantra. Isso é um fundamento. É o primeiro pilar dessa jornada de enraizados e edificados em Cristo, vamos viver em 26. E vamos ultrapassar 26. E vamos consolidar a nossa história até que Ele venha. E o primeiro fundamento que eu quero resgatar e desenvolver, no princípio, Deus, é nos lembrar de que a vida não começa em mim. Há uma tendência nossa, quando algo aparentemente mais forte, maior, do que as nossas forças, do que as nossas competências, do que os nossos recursos, se apresenta diante de nós, é sermos tomados pelo medo. E quando nós descobrimos que nós não temos controle sobre a vida e sobre a história, algo parece que colapsa dentro da gente. A gente não quer reconhecer isso, mas nós não temos domínio sobre a nossa vida. Eu preciso, vez por outra, me lembrar disso.
E eu quero te convidar a lembrar disto. Nós não controlamos a vida. Porque se a realidade ela começa dentro de mim, se eu começo a andar pela vida acreditando que tudo o que acontece fora de mim é fruto daquilo essencialmente que eu controlo, a vida vai virando um peso, uma sobrecarga. E eu preciso sempre lembrar, ou quando não lembrar, ser lembrado disso. É desafio. Porque quando começa a pesar, quando eu começo a perceber que eu não tenho forças suficientes, que eu não tenho um controle absoluto, eu começo a viver algo denominado ansiedade. E eu sou um cara ansioso. E talvez nesse auditório haja parceiros da ansiedade. Pessoas que quando descobrem que não tem como controlar tudo e não tem como controlar todos, é tomado pela ansiedade. Isso vai pesando. Isso vai sobrecarregando. Então essa mensagem, antes de ser para você, é uma mensagem para mim. E o que o Gênesis faz é nos convidar a voltar ao início. Por isso ele diz, no princípio, Deus. Então, antes da agenda, antes da decisão difícil, antes do diagnóstico, antes do susto, antes do medo, Deus. Coloca isso no seu coração, antes de qualquer notícia que venha te surpreender em 2026, Deus. 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 Coloque isso no seu coração. Você não é o centro do universo. O mundo não gira ao seu redor. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque quando eu deixo de ser o centro, eu consigo descansar. Quando eu deixo de ser o centro e volto a ser criatura, eu me rendo ao Criador. Eu permito que aquele que é dono de tudo e todos, sustentador de tudo e todos, ele não deixa nada escapar de diante dos seus olhos. Nós falamos sobre isso exatamente na nossa última celebração de 25. Então esse é o primeiro fundamento. Fale sempre para você. A história começa em Deus. No princípio Deus. Isso não diminui você. Pelo contrário, isso salva você. Saber que no princípio Deus. Segundo fundamento. O caos é real, mas o Espírito paira. O caos pode ser cenário, mas não Senhor. E aqui o texto é muito honesto. Porque o verso primeiro, seguido do segundo verso do livro do Gênesis, não inicia com o jardim pronto. A Bíblia começa com sem forma e vazio. A Bíblia começa com trevas, com abismo, com profundidade. E aqui há um ajuste que você precisa fazer nas suas lentes para que você consiga enxergar de forma adequada cada momento do ano de 2026. Essa sem forma e vazio não é necessariamente punição. Sem forma e vazio aqui é a descrição de um começo sem contorno, sem rascunho, sem início real, aguardando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus dê forma, para que a palavra de Deus dê vida, para que a palavra de Deus dê significado. E isso muda tudo.
Porque a nossa alma tem a tendência fácil de errar, de olhar para o caos e concluirmos: Deus me abandonou. De olharmos para a desordem e alguns de nós impetrarmos contra os céus uma declaração: Deus está me punindo. De olharmos para alguma circunstância que talvez sobressaia no ano de 2026 e nos surpreenda de forma negativa, como uma nuvem cinzenta, como um período de trevas, e concluirmos: é o fim, acabou. Nós temos essa tendência. Mas Gênesis nos chama a reorganizar a nossa percepção, a ressignificar o nosso olhar. E ele diz algo simples e decisivo. Sobre o caos, sobre a desordem, sobre a escuridão, sobre o abismo, paira o Espírito de Deus. Sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre as suas contingências, paira o Espírito de Deus. Amém? A palavra hebraica aqui para pairar carrega um significado a mais, que é de uma ave que, de forma cuidadosa, protetiva, cobre o seu ninho, aquecendo, cobre o seu ninho, guardando, até que aquilo que está debaixo do seu cuidado e da sua proteção ganhe forma. E olha que coisa extraordinária. Se você for lá para o capítulo 32 do livro do Deuteronômio, no versículo de número 11, há uma descrição exatamente de Deus como essa ave que paira sobre nós, que cuida de nós, que nos aquece, que nos aconchega, que nos protege. Nós precisamos crer nisto. Nós precisamos submeter a nossa vida, o nosso coração, o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa angústia a essa verdade. Então, em 2026, quando em algum momento da sua jornada os dias parecerem sem forma e vazios, eu quero te desafiar a mudar a pergunta. Para que a pergunta não seja: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que justo agora? Por que na minha casa? E com a consciência absoluta de que o Espírito de Deus paira sobre você, a despeito do que vem a acontecer com você, a sua pergunta seja: onde Deus está me sustentando, enquanto eu não consigo enxergar nada? Onde Deus está presente enquanto eu não tenho competência de compreender o que está acontecendo e por que está acontecendo comigo? Onde o Espírito de Deus está pairando, onde as suas asas me acolhem, me recolhem, estão presentes enquanto eu ainda, na minha condição adâmica, pequena, ser humanizada, frágil, não consigo alcançar a compreensão plena daquilo que se passa comigo. Isso faz toda a diferença. Porque o caos é real. Mas o caos não é soberano. O caos é real. A vida é difícil. A injustiça está presente. A desigualdade tem sido crescente. Mas estas circunstâncias e situações não planejadas por Deus, mas decorrentes da nossa humanidade pecaminosa, existem, mas não são soberanas. O caos, ele pode ser cenário, mas ele não é senhor. Grava isso. O caos pode ser cenário, mas ele não é senhor. A escuridão pode estar presente, mas ela não tem a última palavra. A última palavra
A minha vida, a minha história é de Cristo Jesus, a luz do mundo. E tem mais. Em muitas histórias antigas, o abismo era visto como uma força quase que rival de Deus. Vocês sabem disso. A natureza era fruto de uma interpretação divina. Só que quando a gente olha para o Gênesis, para o início de tudo, nós vemos que o abismo não é rivalidade. Porque o abismo não fala. O abismo não resiste. O abismo em Gênesis e o abismo na sua vida é cenário. E o cenário não é maior do que o Senhor da nossa vida. É cenário. E isso é antídoto para o medo. Isso é antídoto para a ansiedade. Isso é antídoto para a síndrome do pânico. Isso é antídoto. Por quê? Porque não existe Deus do caos governando a nossa história. Existe o Deus que é Deus do abismo, que é Deus da história, que é criador dos céus e da terra. É aquele que com a sua palavra fez separação entre terra e água. Ele é quem tem a última palavra sobre a nossa vida e a nossa história. E nós precisamos lembrar disso. O caos é cenário. O caos não é Senhor. Terceiro fundamento. O Deus do princípio tem rosto. Se revelou, se apresentou. E o seu nome é Cristo Jesus. O Deus do princípio, o Deus cujo Espírito paira sobre as águas, é apresentado por João quando abre o seu evangelho, como aquele cuja palavra deu ordem e criou todas as coisas. Como aquele que, através da sua palavra, se encarnou entre nós. Esse verbo, esta palavra que estava lá no início, colocando ordem na desordem, se fez carne e habitou entre nós. O Deus do princípio se fez presente. E isso tem um peso extraordinário. Porque Deus não cuida do caos de longe. Deus cuida do caos presente, de perto. Deus entra no nosso caos. Deus entra na nossa dor. Deus entra no nosso cansaço. Deus entra na nossa escuridão. Ele se fez carne e vivenciou em carne aquilo que você e eu vivenciamos em carne. Mas ele venceu. E glória a Deus por isso, porque ele disse, eu venci e eu estarei com você. Porque o Deus do princípio é o Deus presente. Ele carrega a cruz, ele morre, mas ele ressuscita, vivo está e reina. Jesus está vivo. Jesus está presente. Você não está só. O Senhor é contigo. Sabe isso que você vem enfrentando? Talvez isso que você trouxe do ano passado. Talvez algum desafio que já te surpreendeu em 26, em tão pouco tempo em que o ano começou. Isso é um cenário, isso não é Senhor. E o Deus do princípio tem rosto, o seu nome é Jesus, e Ele está com você. Sem Cristo, Deus vira apenas uma ideia genérica em que eu vou dando forma do jeito que eu bem entendo. Mas quando eu redireciono meu coração e eu fito os meus olhos em Cristo Jesus, Deus começa a ganhar forma, Deus começa a ganhar caráter.
E aí eu vou aprendendo sobre este Deus. Lembra de uma das nossas últimas mensagens de 25, quando eu intencionalmente provoquei este auditório dizendo, olha, não vamos entrar naquela jornada pesarosa, cultural, que impuseram sobre nós em algum momento da nossa história, de que no primeiro dia do ano novo, a gente tem que começar a ler X capítulos por dia, para então chegar no dia 31 de dezembro e concluir obrigatoriamente toda a leitura. Quando a gente chega ali em Números, chega em Levítico, vai para Deuteronômio, a gente já está num desespero, quase pedindo para a Alexa, toca a última trombeta, deixa Jesus voltar, porque eu não estou entendendo nada. Comece pelos evangelhos. Pegue um fragmento dos evangelhos para que você veja Jesus e conheça Deus através de Jesus. E pergunte para aquele trecho, pequeno trecho que você leu, o que aquilo tem a ver com você, como que aquilo se aplica à sua vida, aos papéis que você desempenha. Colocando-se como esse representante do Cristo sobre a face da terra, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. É isso que Deus deseja da gente. Deus não está preocupado com uma prancheta perguntando quantas vezes você conseguiu concluir uma leitura de Gênesis e Apocalipse, simplesmente porque você leu por ler de Gênesis e Apocalipse. O que Ele deseja é que você guarde a sua palavra no seu coração, para que na sua jornada você não peque contra Ele. Para que a sua palavra se torne lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, para nortear a sua jornada durante todos os dias do ano de 2026. Para que a sua palavra, a partir das porções que você vai consumindo, você vai se transformando numa pessoa melhor, num homem melhor, numa mulher melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num cônjuge melhor, num cidadão melhor, num profissional melhor. É isso que Deus deseja. Que a gente inicie o ano de 2026 diferente de como nós iniciamos o ano de 2025. Que nós encerremos o ano de 2026 diferente da forma como nós estamos iniciando o ano de 2026. É isso que Deus deseja: maturação, crescimento, metamorfose, amadurecimento. Por isso nosso tema é enraizados e edificados em Cristo. Nós não queremos ser reconhecidos como uma igreja grande, como uma igreja bonita, como uma igreja com edificação XYZ, não. Nós queremos ser reconhecidos como igreja de Jesus Cristo, com homens e mulheres transformados pela presença do Espírito de Deus em suas vidas, com lares edificados sobre a palavra de Deus, transformados em pedaços do céu sobre a face da terra. O que nós desejamos é que a nossa geração, a nossa nova geração de crianças que estão entre nós, cresçam apaixonadas por Cristo Jesus, que nós, os papéis que desempenhamos no nosso dia a dia, na nossa rotina ali, possamos sinalizar o reino de Deus. É isso que nós queremos, porque é isso que Deus quer de nós. Quarto fundamento: resposta, confissão, segurança e missão. Porque se tudo isso que nós estamos falando aqui é verdade, a pergunta que a gente precisa fazer é: como que a gente vai viver então o ano de 2026? Primeiro, com confissão. Faça desta verdade que você aprendeu nesta manhã a sua oração simples e diária. Deus, eu não sou prisioneiro do medo. Senhor, eu não sou prisioneira do passado. Pai, eu e a minha casa, nós não somos prisioneiros do acaso. Nós somos pertencentes ao Deus que fez os céus e a terra. Deus é o Pai da nossa casa, Deus é o Senhor da minha vida. Deus é aquele que guarda o meu casamento, que protege o coração dos meus filhos. Essa confissão da nossa pequenez diante da grandeza de Deus, porque é diante da nossa confissão, da nossa ser humanidade, das nossas fraquezas, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. De modo que nós vamos nos diminuindo, para que Ele cresça, para que Ele apareça. Então que nessa jornada de 26, ao final dela, não haja mais qualquer percepção de nós mesmos, mas apenas daquilo que Deus fez em nós e através de nós. Segundo,
Viva 2026 com segurança. Porque liberdade bíblica, sabe, esse desprendimento dessas amarras que às vezes nós carregamos como fruto da nossa percepção da realidade, não é negar os nossos limites. Liberdade bíblica não é fingirmos que a dor existe, fingirmos que o sofrimento está presente. Você pode estar cansado, você pode estar em luto, você pode sim estar dominado pela ansiedade, atravessando um momento sombrio na sua vida, na sua história. O que você precisa fazer é olhar para isso e dar nome a isso. E dar nome à dor é um ato de coragem, mas é um ato de maturidade espiritual. Porque quando nós nomeamos aquilo que nos afronta, aquilo que nos machuca, aquilo que revela a nossa pequenez, a nossa fragilidade, isso demonstra ao mesmo tempo a nossa maturidade cristã, para que tenhamos condições de levantar a mão e pedir ajuda, levantar a mão e pedir socorro. O problema é que nós estamos tomados e dominados por essa era da performance. Afivelando no nosso rosto expressões que estão camuflando dores na alma, almas ensanguentadas, oprimidas, por filtros de rede social, por fotografias compartilhadas no intuito de ganhar likes, de ganhar views, e que quando desligados voltam para uma realidade nua e crua, opressora, que machuca a nossa alma. E quando eu digo para você não fazer aliança com isso, o que eu estou, em outras palavras, dizendo é para que você assuma verdadeiramente quem você é e o que você está enfrentando. Dê nome a isso. Você não tem que aceitar o desespero como identidade, você não tem que aceitar o destino como palavra final, você não tem que aceitar a circunstância que te oprime como ponto final da sua história, mas você pode atravessar este vale, você pode ultrapassar esta montanha acompanhado, acompanhada, sob cuidado espiritual, sob luz, porque o Espírito ainda paira, porque o Espírito ainda se faz presente na nossa história, manifestando sobre nós a verdade de que Jesus vive e de que Jesus reina. Então, viva o ano de 2026 seguro não na sua força, mas seguro na força de Cristo Jesus. E terceiro, viva 2026 com missão. Deus não está te chamando aqui apenas para ter paz no coração. Deus está nos chamando em 2026 para ser resposta do mundo. E a verdadeira liberdade que Deus quer conceder a nós nessa jornada de 2026 não é uma verdade que nos isola dentro do templo. É uma verdade que nos transforma em extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Deus está nos oportunizando como igreja a estender as mãos dele sobre Itaipava. E isso não é um projeto do pastor Daniel, do pastor Rainerson.
da liderança da igreja. Não, esse é um projeto da igreja de Cristo Jesus. Você faz parte da igreja de Cristo Jesus. Você não está aqui em busca de algo que diz respeito a você. Você está aqui como resposta de Deus à necessidade do mundo. Por isso que nós queremos ser uma igreja presente, uma igreja atuante, uma igreja resposta. E quando eu digo ser uma igreja presente, uma igreja atuante, uma igreja resposta, eu não estou falando da placa Casa Viva. Eu estou falando de você. E as pessoas fora deste nosso círculo, quando ouvem aquilo que Deus tem nos oportunizado nesse tempo, todas as pessoas têm a mesma reação. Louvado seja Deus por isso. Como tem sido maravilhoso ver o que Deus está fazendo aí através de vocês. Ontem eu recebi uma ligação de João Pessoa, na Paraíba. Um pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, me ligou. Meu amigo, eu não posso iniciar este ano sem expressar a minha alegria por ver o que Deus está fazendo aí, através da vida desse povo chamado povo de Deus. Lá das melhores praias do nosso Brasil, vem ecoar uma palavra de Deus para nós. Sejam aquilo que eu quero que vocês sejam. E por isso eu quero aplicar isso em 3 direções. Primeiro, no caos interior. Porque não dá para a gente viver o coletivo sem que a gente ajuste aquilo que diz respeito a nós mesmos. Leve para a luz aquilo que está na escuridão. Sabe aquilo que está no porão da alma, trancafiado? Peça ao Espírito Santo de Deus condições para você ir lá, destrancar essa porta, abrir a janela e deixar a luz de Deus entrar. Não transforme dor em culpa. Não caminhe sozinho. Lembra? Levanta a mão. Procure um irmão, procure uma irmã maduro, madura. E se necessário, peça ajuda profissional. A ciência, a medicina, estão aí à disposição como milagre dos céus sobre as nossas vidas. Muitos nesse auditório usam óculos como eu. Muitos neste auditório tomam lá, ou já tomaram nessa manhã, o seu regulador cardíaco lá, o seu remedinho de pressão. Alguns já fizeram uso lá da sua insulina. Nós aceitamos pacificamente elementos que cuidam do nosso corpo, mas alguns de nós ainda carregam uma resistência para aquilo que traz conforto às nossas emoções. Nós temos vivido um tempo de adoecimento desenfreado da humanidade. Viva um 2026 sadio, saudável, equilibrado, leve. Pergunte a si mesmo com honestidade: qual o próximo passo que eu preciso dar com coragem para cuidar do meu mundo interior? Segundo, no caos relacional, pare de espiritualizar irresponsabilidades. Se há perdão para ser concedido, libere perdão. Se há conversa difícil para ser feita, sente
e alinhe. Se há hábitos em 2026 que precisam mudar, assuma com coragem o desafio de reordenar a sua conduta, a sua postura. Se há pecados que precisam ser confessados, coloque-se diante de Deus. Porque o nome de Jesus não é fuga. O nome de Jesus é força para que a gente encare a vida como ela é, certos de que aquele que está conosco é maior do que aquilo que está no mundo. Então pergunte com sinceridade. O que eu preciso fazer para que em 2026 Deus genuinamente governe a minha vida e a minha história? Qual o passo que eu preciso dar para que verdadeiramente eu revele a minha obediência a esse Deus que é Senhor da história e da minha história? E terceiro, no caos social. Comece pequeno, mas comece de verdade. Seja fiel em casa, seja íntegro no trabalho, seja justo com as pessoas, seja generoso, mesmo quando ninguém está vendo, mas Deus está. Onde puder colocar ordem em 2026, coloque ordem. Onde você puder servir em 2026, sirva com alegria. Onde você puder ser luz em 2026, seja luz. Eu não sei qual é o seu sem forma e vazio. Eu não sei como você iniciou o seu ano de 2026. Talvez o seu sem forma e vazio seja solidão, seja culpa, seja medo do futuro, seja luto. Estávamos aqui na nossa celebração do dia 31, quando soubemos da notícia do falecimento, no dia 31, do irmão do nosso querido Ricardo. Que termina um ano com a morte do seu irmão, inicia 2026 sepultando o seu irmão. É o seu sem forma e vazio. Talvez o sem forma e vazio para outros aqui seja cansaço. Mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que no princípio, com a sua palavra, deu ordem ao caos, continua falando hoje. E Ele quer falar sobre a sua vida. Ele quer derramar uma palavra de poder sobre a sua história. Ele quer dar ordens sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Por isso que a resposta não tem a ver com performance. Não tem a ver com quanto tem na sua conta. Não tem a ver com quantos diplomas você tem. Isso não define você. A resposta tem a ver com começar ou recomeçar se lançando sobre o fundamento certo. Por isso eu quero orar com você e quero orar por você. Eu sei que Deus falou com você nesta manhã e o que eu quero agora é dar a você a oportunidade de responder a Deus aquilo que de alguma forma o Espírito dele provocou dentro de você. Então aí onde você se encontra, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento a Deus e dizer a Deus: Deus, eu ouvi a tua voz. O teu Espírito falou comigo nesta manhã. A tua palavra encontrou espaço na minha alma. E eu quero responder ao Senhor. Responda. É o seu momento com Deus. É a sua oração de 2026. Assuma compromissos, atitudes, comportamentos
Talvez seja a hora de você viver o seu tempo aí de confissão, com verdade, reconhecendo que a sua segurança não está na sua mão. E daí, talvez chegou o momento de você se render sobre a mão do Senhor, dizendo: Senhor, eu me rendo, mas me entrego para que o Senhor dê sentido à minha vida, à minha história. E eu quero assumir uma missão que o Senhor tem para mim, a começar na minha casa, como marido, esposa, pai, mãe, filho, filha. Mas para que eu cumpra isso, Deus, coloque ordem no meu caos interior, coloque ordem no meu caos relacional, coloque ordem no meu caos social, mas usa-me. Deus, nós te adoramos porque no princípio o Senhor é, e no princípio o Senhor criou. E nós confessamos que muitas vezes nós tentamos construir a nossa própria vida baseado no nosso controle, nas nossas forças, as nossas competências, ou definimos o nosso futuro baseado nos nossos medos, nos nossos orgulhos, na nossa pressa. Deus, hoje nós declaramos em nome de Jesus o desejo do nosso coração de voltarmos ao início, ao fundamento. O Senhor, paira sobre nós o teu Espírito, sustenta aquilo que está frágil, ilumina aquilo que está escuro, traga paz naquele momento de aflição, nos corações amedrontados, deforma aquilo que está disforme, traz vida, vigor àquele que se encontra cansado, traga arrependimento, traga palavra de perdão àquele que precisa mudar, consolo, ó Deus, aquele que está com seu coração ferido, porque o que desejamos a partir deste momento é iniciar uma nova jornada na nossa vida e na nossa história. Por isso nós nos rendemos e nós nos lançamos nas mãos do Senhor, o nosso fundamento. Firma em nós a alegria de pertencer a Cristo Jesus, aquele que venceu, aquele que reina e aquele que permanece fiel. E que o teu Espírito Santo paire sobre nós em cada tempo, em cada momento deste novo ano, para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.